integrado na campanha da CDU, está aqui a convite da Comissão Democrática Unitária de Friamonte, está aqui para dirigir algumas palavras a toda a população em geral. Penso que o camarada tem condições de responder algumas perguntas que possam surgir, algumas dúvidas sobre a CDU. Penso que o camarada dará a resposta concreta da necessidade e o porquê de uma grande votação na CDU no próximo dia 19. Eu penso que, sem mais palavras, iria passar a mão ao camarada Álvaro Cunhal no sentido de poder proporcionar a intervenção do camarada. A todos muito bom dia. Estamos aqui, como todos sabem, na campanha eleitoral para o dia 19 de julho, para as eleições, seja para a Assembleia da República, seja para o Parlamento Europeu. E pensamos que é muito importante que nesta situação haja um esclarecimento do nosso povo, um esclarecimento dos eleitores, para que possam agilizar a situação e do que lhes convém, qual o voto que, na verdade, pode, nessas eleições, ser o mais útil. No nosso entendimento, daqueles que estamos na CDU, o Partido Comunista Português, os democratas da intervenção democrática, muitos dos quais eram conhecidos e destacados dirigentes e deputados do MDP-CDE, democratas independentes que estão na CDU, o Partido Ecologista Os Verdes, que também está na CDU. Nós, da CDU, fazemos uma apreciação da situação política que atravessamos e pensamos que o dia 19 se vai resolver muita coisa. Ou seja, que se vai decidir das duas uma. Ou vamos continuar a ter governos que, no nosso entender, na nossa opinião, têm tido uma política que não serve nem o nosso povo, nem o nosso país, governos de direita, governos que servem o grande capital, mas não servem os trabalhadores, governos que não servem a democracia e que, ao contrário, procuram destruir a democracia alcançada depois de 50 anos de fascismo que vivemos no nosso país. Ou vamos continuar a ter governos como o atual governo demitido do PSD, com o primeiro-ministro demitido Cavaco Silva, ou então teremos a possibilidade, depois das eleições, da formação de um governo com uma política melhor que estes governos dos últimos anos. E pensamos que essa possibilidade existe. Naturalmente, cabe a cada qual ajuizar o que é que quer, o que é que pretende, quais são os seus interesses. Mas também cabe aos partidos políticos, cabe às formações políticas, e é o caso do nosso, do Partido Comunista, e dos outros democratas que estão nesta campanha, também dizermos a nossa opinião para que as pessoas avaliam a nossa, avaliam os outros e depois também podem já fazer um juízo mais seguro e decidir qual é o melhor voto. Na nossa apreciação, o governo de Cavaco Silva criou muito graves problemas no nosso país. Os vossos aqui na freguesia, conheceis vós, e no Conselho conheceis vós melhor que eu. Mas em todo o país nós verificamos situações muito graves para os trabalhadores, para os agricultores, para as pessoas idosas, reformados particularmente, e para os jovens, para os pequenos e médios comerciantes industriais, encontramos problemas muitíssimo graves. Seja a falar de quadros técnicos e intelectuais também têm os seus. Mas problemas de desemprego, salários em atraso, liquidação das regalias sociais, da repressão das empresas, encontramos por todo lado do nosso país. Quer dizer, centenas de milhares de portugueses, passam de 1 milhão, são os reformados em situações verdadeiramente aflitivas, também encontramos. Ou seja, que não têm o suficiente para comer, para se tratarem se na verdade precisam de comprar um medicamento, para se calçarem, para se vestir, não chega mesmo. Problemas de habitação, de saúde, de ensino, encontramos por todo lado. Agricultores que trabalham em todo o ano e depois não têm recompensa para o seu trabalho, também encontramos por todo lado. Problemas graves que, no nosso entender, foram provocados pela política deste governo, que, aliás, foi uma política no seguimento da política dos governos anteriores, incluindo o governo anterior, que tinha como primeiro-ministro o atual Presidente da República, o Dr. Mário Soares, e que era um governo de coligação do PS com o PSD. Pensamos que esta política não serve e que há a possibilidade, nas próximas eleições, de dar uma volta. Ou seja, de pôr termo e termo definitivo ao governo do PSD, que tem como primeiro-ministro Cavaco Silva, confirmando assim a demissão desse governo que foi decidida pela Assembleia da República, como todos se recordam, e formar um governo que finalmente olhe para os problemas do povo, do país, procura resolver e os resolve. Mas as possibilidades que podemos ter em termos eleitorais não são muitas.
Qual é o resultado mais previsível segundo aquilo que nós observamos? O resultado mais previsível destas eleições é continuarem os partidos da direita, o PSD e o CDS, continuarem sendo a minoria. Portanto, continuam a ser a minoria os dois. E continuarem os partidos democráticos em conjunto, todos eles, a serem a maioria. Este é o resultado, enfim, mais previsível das eleições. Mas este resultado por si não diz qual vai ser o governo depois. Porque mesmo que o PSD e o CDS fiquem em minoria, se houver um partido democrático que lhes dê mão, se explique com eles, lá temos a continuação da política de direita, enfim, possivelmente com um novo governo, enfim, mas com o PSD ou com o CDS e com o Partido Democrático a dar-lhes a mão e a fazer uma coligação com eles. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é que a maioria democrática, em conjunto, apoie a formação do novo governo. E a nosso ver, essa é a melhor. A nosso ver, essa é uma possibilidade real. A nosso ver, é essa a possibilidade que se oferece depois das eleições e pensamos que o Presidente da República, quando da admissão do governo, não quis ouvir a voz dos partidos democráticos, de todos eles, o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Revolucionário Democrático, nessa altura, manifestaram ao Presidente da República a opinião que não era necessário dissolver a Assembleia, que não eram necessárias eleições antecipadas. Todos estavam dispostos a viabilizar a formação de um outro governo sem dissolver a Assembleia, na base daqueles 140 deputados que tinham aprovado a moção de censura e tinham demitido o governo. O Presidente da República, na altura, não o quis fazer, mas é fácil de compreender. Se repetir este quadro parlamentar, uma minoria dos partidos da direita, a maioria dos partidos democráticos, desde que haja a vontade dos partidos democráticos darem o apoio dessa maioria à formação do governo, o Presidente da República, enfim, depois não digo que terá que aceitar, aceitará naturalmente, uma vez que os preceitos constitucionais o obrigam a isso. Há quem afirme que se o PSD for o partido mais votado, Cavaco Silva tem o direito a constituir o governo. Isto não é nada a interpretação correta nem rigorosa da Constituição. O que a Constituição diz é que o Presidente da República deve ter em conta os resultados eleitorais. Mas se houver um partido, mesmo que seja o mais votado, que não tenha a maioria de apoio na Assembleia, e houver partidos entre os quais não se encontre o mais votado, mas que em conjunto tenham a maioria, e essa maioria esteja disposta a dar o apoio para a formação do governo, o Presidente da República, tendo em conta os resultados eleitorais, tem a obrigação, e certamente o fará, de encarregar um dirigente desses partidos de constituir o governo com o apoio maioritário na Assembleia. Esta, de facto, o nosso entendimento é a perspectiva mais positiva que se apresenta para depois das eleições. Mas para isto não é necessário apenas que exista essa maioria. Nós já assistimos, e certamente aqui os presentes estão bem lembrados, depois de 25 de Abril, houve muitas situações em que só os socialistas e os comunistas, estes dois partidos, tinham a maioria na Assembleia da República. Tiveram muitas vezes a maioria, mas a maioria em número. Em número tinham a maioria dos deputados. Mas não houve entendimento para a formação do governo. E a nosso ver é porque o Partido Socialista, em vez de procurar juntar-se aos comunistas para ser formado o governo, juntou-se à direita, primeiro ao CDS, em 1977, foi o governo do PS com o CDS, e depois mais tarde, aqui ao PSD, foi o governo do PS com o PSD, como todos se recordam. Portanto, a maioria, a nosso ver, a maioria conjunta dos partidos democráticos, isso vai se obter, vai se alcançar. Mas não basta isso, é necessário que os partidos democráticos se entendam. É necessário que se entendam, porque nenhum vai ter a maioria sozinho, nenhum pode ser alternativa sozinho. Se não se entendem os partidos democráticos, ou continuam à direita, ou então temos esta situação que é um tanto ridícula. É que se fizeram eleições antecipadas, repete-se a mesma situação, os partidos da direita, mas em minoria. Os partidos democráticos em maioria, e o Dr. Mário Soares, dentro de 6 meses, dissolve outra vez a Assembleia e convoca eleições antecipadas, não podem convocá-las antes de 6 meses, e estaremos possivelmente aqui, dentro de 3 meses, novamente a ver o que é que vão ser as eleições. Mas pensamos que isto pode-se evitar, e vai-se evitar, desde que os democratas se entendam no mínimo, para que, na verdade, depois das eleições, todos possam dizer ao Presidente da República: há aqui uma maioria democrática e estamos dispostos a viabilizar a formação do governo com um programa diferente dos programas dos partidos da direita, e o PSD e o CDS podem ser fora, não podem estar falta nenhuma, e pode haver uma alternativa democrática ao governo da direita. Mas isto, nós estamos a dizê-lo, estamos aqui a dizê-lo, mas estamos seguros que aqui vierem dirigentes do Partido Socialista na campanha eleitoral, vão-vos dizer que os comunistas não querem nada. Não querem nada com a CDU.
não há possibilidade de negociações, enfim, com os comunistas, isto está excluído. E então nós perguntamos, não querem nada connosco, com quem é que querem? Se não quiserem connosco, não têm nenhuma possibilidade de ter uma maioria na Assembleia. Sem o Partido Comunista e sem aqueles que estão na CDU, não há maioria democrática na Assembleia, não há mesmo. Quer dizer, não há, porque os resultados eleitorais, em que previsivelmente darão uma maioria aos partidos democráticos em conjunto. Mas se tiramos os da CDU, já não fica maioria, fica minoria. Portanto, sem um entendimento connosco, não há uma maioria democrática, nem há governo democrático. Nós temos a ideia que assim é e dizemos ao povo que esta é a situação. Mas os dirigentes do Partido Socialista dizem que connosco não querem nada e que são uma alternativa democrática, que vão formar governo. Então, se não é connosco, com quem é? Nós já não vimos formar governo connosco. Se não se entendem connosco para a formação do governo, com quem é que se vão entender? Então, certamente com o PSD, porque não há outra maioria que possam ter, ou é para este lado, para a esquerda, ou é para a direita. Não tem que se decidir por um lado ou por outro. E se desde já estão a afirmar, por um lado, não querem nada connosco. Por outro lado, não querem nada com o PRD. Viram tal tempo de antena como é que trataram, enfim, o presidente do PRD. Foi de uma forma que nem se admite que seja tratado um dirigente do outro partido. Portanto, se tratam assim os democratas, com quem é que se vai entender? Ao mesmo tempo dizem todos os democratas, votem nós, todos votam para o Partido Socialista. Então vamos votar para o Partido Socialista, os democratas vão votar no Partido Socialista, que diz a alternativa, se ele não quer nada com os outros democratas, e sozinho não tem força, nem tem apoio, nem tem maioria na Assembleia, vão votar no fim de contas. Ou iriam votar, não vão, mas iriam votar no Partido Socialista todo, para que ele no fim de contas se entendesse com o Cavaco Silva e com o PSD e formasse novamente um governo, como já tivemos com o Dr. Mário Soares, um governo do PS com o CDS ou com o PSD. Esta é uma verdade tão grande que ninguém a pode desmentir. E se porventura alguém está aqui presente, pensa que não estou a dizer a verdade, este microfone está à sua disposição e podemos aqui, pois ver se é verdade ou se é mentira. Podemos aqui trocar impressões. Mas isto é uma verdade, a gente ninguém pode desmentir. É que, na verdade, o Partido Socialista sozinho não vai ter a maioria e que ou se junta àqueles que estamos na CDU ou não tem outra hipótese, ou então vai se juntar à direita. É que não há qualquer outra hipótese. E por isso nós dizemos, o voto útil do Partido Socialista é um grande engano. E não é propaganda eleitoral dizermos, quanto mais forte nós formos, aqueles que temos a ideia da necessidade da convergência dos democratas, que não nos deixemos, digamos, ofender pela campanha que os democratas fazem contra nós. Porque pensamos que, acima de tudo, estão os interesses do nosso povo, estão os interesses da democracia. E, por exemplo, os partidos socialistas dizem os comunistas são partidos do passado, estão condenados a desaparecer e dizem outras coisas que não são nada agradáveis. E nós dizemos muito bem, vocês estão a dizer isso de nós, e nós pensamos que entendemos conjuntos a única possibilidade. E vocês connosco temos a possibilidade de ter um governo democrático em Portugal. Precisamente porque temos como o nosso objetivo defender a democracia, defender o nosso povo, defender o nosso país e não defender interesses partidários, interesses de uma clientela, interesses a vantagem daquele que quer ser ministro, aquele que quer ser outro ministro, aquele que quer ser aquele outro ministro, aquele que quer ser deputado, aquele que quer ser diplomata em tal país. Não temos essa questão no nosso partido e naqueles que estamos a ser. A nossa questão é servirmos o nosso povo, é servirmos o nosso país e contribuirmos para que com as eleições haja uma viragem na política portuguesa e tenhamos um governo, finalmente um governo democrático, que olhe para os trabalhadores, olhe para os problemas da nossa indústria, da nossa agricultura, das nossas pescas, que são os problemas nacionais, é essa a nossa política. E por isso é com muita autoridade que nós podemos afirmar que se fala em voto útil, o alforço, efetivamente, daqueles que estamos na CDU, e não é para nos servirmos na política. É para, através das posições que tenhamos, seja na Assembleia da República, seja no Parlamento Europeu, defendermos os interesses do nosso povo e na Assembleia da República. Lutarmos, continuarmos com aquilo que estamos a dizer. É para a convergência dos democratas. É para que os democratas em conjunto procurem dar a base necessária, institucional, política, constitucional, para que com essa maioria que vão ter, muito provavelmente em conjunto, possam dizer ao Presidente da República: estamos aqui, somos uma maioria, forma-se um governo na base desta maioria. Quanto mais forte nós formos, mais há a possibilidade da convergência, enfim, dos democratas para a formação de uma tal maioria que dê, enfim, o suporte à formação de um governo diferente e melhor. E é isto que nos temos de dizer. E como há pouco disse, se alguém quiser usar este microfone, seja para pôr qualquer problema, seja para dizer que eu não tenho razão, seja para dizer que as coisas não são assim como eu digo, são de outra forma, tem ao seu dispor este microfone, enfim, naturalmente será respeitado e ouvido com atenção, podemos aqui tocar impressões, seja qual for a opinião que aqui diga, ouviremos com atenção e teremos a fazer de trocar impressões contadas. Portanto, este microfone está ao dispor de quem quer utilizar. Se ainda alguém quiser falar, o microfone continua à disposição. Mas está assim muita chuva, daqui a pouco. Muita não é. Mas começa a refrescar, se vê muito, achei que se quiserem embora, vão embora. Mas já agora, eu quero dizer mais alguma coisa. É em relação a esta campanha da CDU. É que isto está mesmo a ser bonito. Ou seja, em muitos lados, em que aqueles que estávamos na APU não tínhamos um apoio tão largo, agora estamos mesmo a tê-lo.
Quer dizer, eu já estive em muitos lados, sou daqueles que têm andado por outro lado. Neste fim de semana entrei pelo distrito de Viseu, fui depois para Vila Real de Trás-os-Montes, andei por Trás-os-Montes, passei ao distrito de Braga, depois para o Viana de Castelo, depois para o do Porto, enfim, portanto, é uma volta muito grande, com muitas dezenas de encontros com as populações, enfim, em fábricas, em aldeias, em vilas, em cidades, muita coisa. E esta campanha está mesmo com força, está mesmo com força. É uma coisa bonita a ver. Quer dizer, e, enfim, uma pessoa que está interessada nesta luta, que está interessada em que seja uma decisão com estas eleições, cada vez que a coisa avança, com mais confiança a gente tem. Ontem no Porto foi grande, enfim, na Póvoa, não costuma na Póvoa haver muito, enfim, haver muita gente, estava lá tanta gente que chegávamos e quase fazíamos o dia, por haver tanta gente, enfim, com a CDU, a apoiar a CDU, aí para dentro. Nós estamos com muita confiança em que, na verdade, no dia 19 de julho vai haver uma muito grande votação na CDU e podeis ter a certeza que comunistas e outros democratas estamos para servir o nosso povo, os trabalhadores, todos aqueles que trabalham, todos aqueles que produzem, estamos na Assembleia da República para vos servir. Essa certeza podemos dar à população desta terra como a todo lado usamos. Podeis ter a certeza da nossa dedicação ao povo e ao país.